É muito interessante, por quê? Porque aqui você vai ver que o trabalho continua. De que maneira, pastor Aziel? Nós temos um texto que é polêmico para alguns exegetas, por causa do verso 3, final do verso 3, e o final do verso 4, ou o verso 4 por inteiro. Porque nos manuscritos mais antigos não tem o verso 4, mas em alguns manuscritos tem o verso 4. Por isso que algumas Bíblias colocam o verso 4, mas outras não colocam. Se vocês analisarem, tem Bíblia que vem entre colchetes o verso 4, eles não colocam. E há alguns que quando vão pregar isso aqui, dizem, essa história do tanque de Betesda não está na Bíblia. A maioria dos grandes gramáticos, exegetas e críticos, em especial da crítica bíblica, procuram negar essa história. Mas deixe antes de eu entrar no texto, porque você não vai entender. O texto, o trabalho continua, se você não atentar para o contexto histórico disso aqui. Em primeiro lugar, se nós analisarmos essa passagem bíblica da cura desse paralítico, aqui nós temos uma tradição. Digam comigo, uma tradição. O tanque existe. Em 1888, pelos arqueólogos, foi encontrado um local de um tanque com alpendres, conforme registra o Evangelho de João. Geograficamente, arqueologicamente, o tanque existiu. Agora, o problema é quanto ao evento e quanto também ao movimento do anjo descer e movimentar as águas. A maioria dos teólogos vão dizer, lenda. Vamos colocar essa questão da lenda aqui em pauta. Se é uma lenda, por que a Bíblia colocou essa história? Ou por que no cânon se deixou que essa história entrasse em cena? Alguns dizem, eu não prego isso porque não está na Bíblia. Ah, isso aqui é uma lenda. Mas por que deixaram entrar no cânon, se eu também creio que a inspiração da Bíblia preservava esse detalhe? Deixa eu dizer uma coisa. Se vocês analisarem, quem é que vai para o tanque? Um homem paralítico. Quem vai para o tanque? Judeus também. Nós temos dois grupos de pessoas. Nós temos pessoas comuns e nós temos judeus que tinham a lei, a Torá e vão para o tanque esperar o movimento. A lenda diz que um anjo descia e movimentava as águas. Outros dizem que as águas eram intermitentes e curavam, elas borbulhavam em um certo período, ou no ano novo, e descia o anjo, movimentava a água, e quem primeiro fosse colocado era curado. Há muitas distorções nesta lenda, mas por que a Bíblia deixou ela aqui? Por que o Evangelho de João fez questão de mostrar isso aqui? E por que essa história ela tem que estar aqui nesse lugar? Escutem bem, se vocês pegarem o anterior, a Bíblia diz que o Senhor diz, manda uma palavra e o meu criado sarará. Mas aqui, esse homem não está pedindo cura para Jesus, esse homem não fala com Jesus, esse homem não pede nada para Jesus. E por que essa lenda que alguns dizem tem que estar aqui? Por algumas razões. Se os judeus que conheciam a Torá, muitos deles se valiam disso, e o próprio templo de Esculápio, que diziam que as pessoas iam para buscar saúde, estavam lá também. Ou seja, sabe por que a Bíblia registra? Judeus precisam de cura, judeu precisa de livramento, judeu precisa de saúde. O pobre precisa de saúde, o gentil precisa de saúde, o americano precisa de saúde, o africano precisa de saúde, o hinduísta precisa de saúde, o feiticeiro precisa de saúde. E quem é que tem a saúde? Muitos podem estar na porta ou diante de um tanque da feitiçaria, do esoterismo, da crendice, da mentira, das lendas. Mas tem um que não é a lenda, que não é fantasia, que não é história, que não é invenção. Tem um que é o dono da vida. Tem um que reconstrói a história. Quantos anos esse homem estava lá, à beira do tanque, que era colocado lá, que o texto diz? Vamos lá, pregue comigo. Quantos anos? Bem forte. Quantos anos? 38. E escute bem. Era uma lenda? Era. Esse tanque, ele não tinha muita esperança, porque era na sorte. Uns recebiam,
outros não. Mas quando Jesus chega, de longe ele vê um homem doente, aleijado. Quantos anos ele estava ali? Vamos lá, bem forte, só quem tem boca. 38 anos. Por que o texto fala que ele era aleijado? Vamos lá, aqui vai começar a recriação. Escute o mistério do negócio. Aqui vai começar a recriação. Se tem muita gente no poço da feitiçaria, se tem muita gente no poço do esoterismo, se tem muita gente no poço das crendices, se tem muita gente no poço do ateísmo, tem um recriador que chega e que não se vale de nenhuma dessas coisas, porque ele não precisa, porque ele é o criador da vida, ele é o dono da vida. E ele chega e dentre muitos que estavam lá, ele olha para um, não era sorte, não era predeterminado, ele olha para um. Por que ele olhou para aquele homem? Ele chegou para o homem e disse da seguinte maneira: tu queres ser curado? Tu queres ser curado? Ora, se ele estava lá, era uma pergunta incabível para Jesus. Mas tem gente que se vale da sua miséria. Tem gente que gosta de contar miséria. Tem pessoas que gostam de andar dizendo que estão doentes para os outros fazer carinho para ele. Sabiam dessa? Tem gente que já chega na igreja dizendo assim: irmão, como foi? Oh, irmão, não dormi nada. Vocês já viram isso? Eu estou acabado. Para você dizer: não, meu querido, oh rapaz, eu lamento. Se você não disser nada, ele fica triste com você. Tem pessoas que gostam de contar misérias, para que os outros olhem para a sua miséria e se apiedem dele. Mas aquele homem, Jesus olhou para ele e disse: tu queres ser curado? Olha a resposta dele: ninguém, não tem ninguém para me colocar no tanque. Porque quando eu me levanto para ir, vire para o teu irmão e diga para ele aí: com Jesus não tem concorrência. Acabou a concorrência aqui, viu? Acabou a concorrência. Com Jesus não tem concorrência. Porque com Jesus o que está na última fila vai ser o primeiro. Se vocês analisarem o texto, a Bíblia diz que ele disse: não tem ninguém que me coloque no... Porque quando eu me levanto para ir, já tem outro na frente. Às vezes eu estou pregando para Gideões, mas vocês são membros de igrejas. Tem pessoas que querem fazer concorrência com a gente. Eu canto melhor, eu prego melhor, eu toco melhor, eu tenho mais teologia. Olha para cá, com Jesus não tem fila, meu filho. Com Jesus, ele faz o que ele quer. O trabalho é dele, o poder é dele, a obra é dele. Quem glorifica o nome do Senhor? Então não te preocupe não fique preocupado, vão tomar minha cadeira, eu não vou ganhar nisso aqui. Não faça nada para se amostrar, fique só no lugar da bênção. Quando ele chegar, ele diz: levanta por favor e vai para a tua casa. Jesus é quem faz o milagre. Quem glorifica a Deus? Só quem pode dizer glória a Deus. Então escute aqui, escutem bem. Jesus chega e diz: filho, então faça o seguinte: pegue a tua cama e vai para a tua casa. Vamos lá. Queridos, entendam, por que essa história entrou aqui? Para mostrar que existem pessoas na vida que estão à beira de um tanque. O tanque da fascinação, da ilusão, o tanque da cultura humana. Mas esse tanque, você fica à beira, mas ele não pode fazer nada por você. Só que tem um que é maior que o tanque. Vocês se lembram que Jesus Cristo disse para a mulher no poço de Jacó, capítulo 4 de João? Ela disse: nosso pai Jacó fez esse poço e deu água para o seu gado e para o nosso. E tu? Ele disse: esse poço, samaritana, a água dele só abastece essa vida. A minha água abastece para a vida eterna. E tu nunca mais volta para beber. Me dá desta água.